Oi, oi, oi pessoal! Tudo bom com vocês? Eu sou a Camila Vilas Boas e este é o meu canal. Sejam todos muito bem-vindos. E eu estou super empolgada porque hoje estou começando uma nova série chamada Quem é Jesus? Quem é Jesus, hein? Na sua vida. Nós hoje estaremos falando sobre quem é Jesus através da palavra de Deus. Quais foram os milagres de Jesus, qual foi o ministério de Jesus, o que ele teve para nos deixar aqui na terra. Então, vem comigo. Mas antes, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, dar o seu joinha e ativar o sininho para receber as notificações dos vídeos novos no canal. E hoje, como primeiro vídeo dessa série, estaremos falando sobre o início do ministério de Jesus Cristo, que foi através do batismo. Pois é, você sabia que tudo começou através do batismo de Jesus Cristo? E assim ele desencadeou todo o seu ministério? Então vamos lá. Eu já fiz um vídeo aqui no canal, deve estar aqui no card, sobre João Batista, esse profeta assim tão incrível que a gente pode aprender muitas coisas com ele, mesmo tendo poucas referências dele na Bíblia. Então, João Batista, ele era um profeta que foi conhecido como a voz do que clama no deserto, porque ele preparava a chegada do Messias, o início do ministério do Messias aqui na terra. Por quê? Esse era o seu grande chamado, e ele falava assim: olha, tem um que vai vir depois de mim, mas que ele já era antes de mim, porque Jesus sempre existiu. E assim, ele falava sobre o Messias, que o Messias estava chegando, que as pessoas tinham que abrir o seu coração para receberem o Messias em sua vida assim que ele anunciasse todo o seu ministério, começasse tudo o que ele teria para fazer aqui na terra. E assim foi. E João Batista, ele vivia no meio do deserto e lá próximo do Rio Jordão. E ele batizava muitas pessoas e tinha discípulos, seguidores. E ele batizava para a remissão dos pecados. Ele falava assim: olha, os seus pecados podem ser perdoados. Você não precisa fazer nenhum sacrifício enorme, não precisa se sacrificar, não precisa sofrer, não precisa pagar penitência, você não precisa de nada disso. Você precisa apenas crer no Messias, crer que ele virá, os seus pecados serão perdoados. Você tem que crer em Deus, você tem que mudar de vida. Não adianta você cometer um pecado, você vai, entrega uma oferta, um sacrifício, vai lá no templo, faz todo um ritual e depois você continua cometendo os mesmos pecados. Então ele estava ensinando uma nova maneira, a maneira de você se converter dos seus pecados. Olha, você errou hoje, você pecou hoje. Tudo bem, a gente é humano, a gente erra, só que agora se arrependa dos seus pecados verdadeiramente, se batize mostrando que você está arrependido e que você quer uma nova vida, você quer uma mudança de vida. E as pessoas se batizavam e saíam daquela água totalmente diferentes. Não porque aquela água tinha superpoderes, a pessoa saía diferente, não. Mas porque dentro do coração dela, ela decidia viver de uma maneira diferente. Ela tinha reconhecido que ela era pecadora e que ela precisava mudar as suas ações. Porque todos nós cometemos pecado todos os dias, eu e você. Não adianta esconder não, viu? Que Deus sabe de tudo. E agora, pecado. Pecado significa errar o alvo, mudar de direção. Então você tá lá vivendo numa direção, nos caminhos do Senhor, buscando servir a Ele, buscando fazer aquilo que é certo, aquilo que é correto, aquilo que alegra o coração de Deus. De repente, mudou de caminho, foi para uma outra direção que não tinha nada a ver com a vontade de Deus, com o propósito de Deus, e isso traz muito sofrimento, principalmente para quem tá pecando, porque estar longe de Deus e mudar de direção, sair da direção de Jesus Cristo, é algo que a pessoa mesmo, ela acaba sofrendo. E a palavra pecado é super interessante, porque em latim ela significa literalmente cair, tipo, pá, cair no chão, ralei o joelho, cair. Então assim, ao invés de falar, nossa, cometi um pecado hoje, nossa, caí hoje. Então, pra gente entender a gravidade da situação e assim, até mesmo o que significa esse pecado, né, que parece algo tão abstrato, o significado dessa palavra, é cair. Então, eu estava andando e caí. E eu caí, trouxe dor, as coisas não andaram do jeito que deveriam andar, porque ninguém quer andar na rua e sair caindo no meio do caminho. Então isso mostra que quando a gente peca, é como se estivesse caindo, como se estivesse tendo uma queda, indo literalmente sim pro abismo. E Jesus Cristo, ele veio justamente para quê? Para nos levantar, para ajudar a gente a continuar na mesma direção, caminhando, não caindo.
Então estava lá João Batista, e João Batista estava batizando lá as pessoas. De repente, deu de cara com Jesus Cristo, tipo, oi. E aí Jesus falou assim: João Batista, eu vim para ser batizado. João Batista: como assim, Jesus? Você tá tirando com a minha cara? Eu sou apenas um profeta. Eu sou o simples João Batista, né? Quem sou eu? Pobre pecador João Batista. E aí Jesus falou assim: não, eu vim me batizar por você, João Batista. Mas Jesus, eu não sou digno nem de desamarrar a sandália dos seus pés. Desamarrar a sandália dos pés era um serviço que, tipo assim, o servo do servo do servo, a última instância de servidão, é que realizava essa função. E João Batista não era nem digno disso. E Jesus falou assim: não, eu vou me batizar para cumprir o propósito do Pai. E nisso Jesus nos ensina o quanto que ele era submisso à vontade do Pai. E isso nos faz refletir. Se nós queremos ser a imagem e semelhança de Jesus Cristo, o quanto nós temos sido submissos à vontade de Deus, o quanto Jesus Cristo, ele tem nos falado o que nós temos que fazer, como que nós devemos nos portar, como que nós devemos caminhar e o quanto nós estamos dispostos a ser submissos à sua vontade. Então Jesus, que foi uma pessoa submissa à vontade de Deus, ele vivia para servir os próximos, servir a nós, servir a você. Então Jesus Cristo, ele foi se batizar e João Batista aceitou, porque era o que teria que ser feito. Era o propósito de Deus, ele batizar Jesus Cristo. Deus havia revelado a João Batista que quem ele visse sendo derramado o Espírito Santo sobre a pessoa seria aquele que vai batizar com o Espírito Santo. Então João Batista estava lá, foi batizar Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo, ele estava dentro da água, submerso assim, a água por inteiro, ele estava lá dentro da água sendo batizado e ele saiu, Jesus Cristo. Pensa só, pá! Abriu o céu e houve uma voz dizendo assim: este é o meu filho amado, a quem me comprazo. Este é meu filho amado, que eu tanto me alegro. Imagina só ouvir assim a voz de Deus. Todo mundo estava lá, ouvir dizendo que você mesmo que tá aí, ó, você é o filho amado, a quem Deus se alegra. Gente, é muito sobrenatural. Então é esse sentimento que a gente tem que ter e viver nessa busca. De Deus olhar para as nossas vidas e falar assim: eu me alegro por você estar assistindo um vídeo no YouTube que você vai ser edificado. Eu me alegro com essas boas ações. Eu me alegro com o tanto que você tem me buscado e me conhecer. Eu me alegro com a tua vida. Então foi isso que Deus fez. Ele foi lá e falou: este é meu filho amado, o qual eu me alegro. Então veio o Espírito Santo de Deus, representado através de uma pomba, pousou sobre Jesus Cristo e ali permaneceu. E ali foi a confirmação de que João Batista, ele tinha recebido de Deus, que aquele era o Messias, era o Filho de Deus, que ele tinha aberto o caminho todo esse tempo, preparando o coração das pessoas para receberem a Jesus Cristo, o nosso Messias, como Salvador das nossas vidas. E é muito interessante, porque essa série fala quem é Jesus, que cada um tem um entendimento assim de quem é Jesus pelas próprias experiências. Tipo, Jesus é aquele que me curou, Jesus é aquele que me salvou, Jesus é aquele que transformou a minha casa. E esse vídeo está trazendo a reflexão sobre quem é Jesus através da sua caminhada, do seu ministério através da palavra de Deus. Mas ali João Batista, ele teve a revelação de quem era Jesus para ele. Vamos ver aqui, ó. Em João 1:29, no dia seguinte, vendo que Jesus vinha de sua direção, João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista olhou para Jesus e ele falou assim: eu sei quem é Jesus. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele viu que para ele Jesus Cristo era aquele que tira o pecado do mundo. E Jesus Cristo é aquele que veio para tirar todo o pecado do mundo. Jesus Cristo é aquele que veio para perdoar os meus pecados, para perdoar os seus pecados. Não importa o que a gente fez na vida. Quando a gente tem a consciência de que Jesus Cristo é o Cordeiro que tira o pecado do mundo, que tira o pecado das nossas vidas, que nos perdoa, a gente passa a ser uma pessoa santificada através de Jesus Cristo nas nossas vidas. A gente passa a ter os nossos pecados perdoados. E assim como João Batista falava assim: olha, você já viu quais são os seus pecados, agora converta-se, volte pro caminho, para de cair e anda reto e viva de uma maneira diferente, sem ter os mesmos pecados.
Dessa mesma maneira, hoje você reconhecendo os seus pecados, que você saia desse vídeo pedindo perdão por esses pecados e mudando o caminho, voltando pro caminho que você tinha que trilhar, voltando pra direção, sem ficar levando tomba aí da vida. A palavra de Deus fala que Jesus Cristo, ele nunca cometeu nenhum pecado. Ele nasceu, ele cresceu, ele viveu, ele se batizou, ele iniciou o seu ministério sem ter cometido nenhum pecado. Enquanto João Batista ele falava para as pessoas se batizarem pelos seus pecados, Jesus ele não tinha nenhum pecado. Mas através dele nós temos os nossos pecados perdoados. Todo o ministério de Jesus começou a partir do seu batismo. E acredita-se, né, que Jesus tinha em torno dos 30 anos de idade quando ele começou todo o seu ministério. E assim, o batismo hoje, o que a gente vê? Que o batismo, a gente se batiza para pedir perdão pelos nossos pecados, para mudar as nossas vidas e também para a gente decidir viver para Cristo. Então o batismo é uma decisão de eu vou viver agora para Cristo. Eu me declaro seguidora de Jesus Cristo, seguidor de Jesus Cristo. E de hoje em diante, mesmo com tudo que eu posso viver no meu futuro, às vezes eu posso cometer outros pecados, mas eu vou me arrepender, eu vou sempre buscar viver na direção de Deus e na vontade de Deus. Eu vou abrir mão da minha própria vida e vou falar assim, agora eu sou seguidor de Jesus Cristo. Agora eu vou viver para Jesus Cristo. E se eu pecar, eu vou pedir perdão, Deus vai me perdoar, eu vou me arrepender, mas eu vou viver para buscar essa santificação. Vou viver para evitar cometer esses pecados, para conhecer Deus cada dia mais para minha vida. Então aqui em 1 João 2, versículo 1 ao 2 fala assim: Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. A intenção de Deus é que a gente não peque. É que a gente se batize, mude de vida, não peque, não comete os mesmos pecados, não comete os mesmos erros, que a gente pare de ficar caindo aí, dando com a cara no chão. Mas se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Jesus Cristo é o nosso advogado. Se a gente pecar, a gente tem Ele que intercede pelas nossas vidas para perdoar os nossos pecados. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos pecados, mas também pelo mundo inteiro. Gente, o mundo precisa conhecer o poder incrível e revelador da palavra de Deus que fala que nós somos perdoados por Jesus Cristo. A palavra de Deus fala, não peque, vive em santidade, se esforce, você conhecer mais a Deus, mas se você pecar, você tem Jesus Cristo. Você tem Jesus Cristo para te perdoar e para sempre puxar na tua mão e falar assim, sai do chão, tá levando muito tombo na vida, tá pecando muito, tá caindo, literalmente. E te puxar pela mão, te levantar e falar, agora vamos caminhar. Vamos no caminho certo e vamos andar, porque eu estou com você e eu perdoo os seus pecados. E assim a gente tem uma vida renovada. Caminhar com Deus é isso, é ter uma vida renovada dia após dia. Bom, se você gostou, não esquece de deixar sua curtida e aqui embaixo põe no comentário quem é Jesus na sua vida, o que Jesus fez. Vamos assim multiplicar os testemunhos de tudo que Jesus fez na nossa vida. Jesus é aquele que te curou, Jesus é aquele que te salvou, Jesus é aquele que perdoou seus pecados. Escreva aqui embaixo, se você chegou no vídeo até o final, escreva aí, Jesus é o Cordeiro que tira o pecado do mundo, Jesus é aquele que me perdoou. Deixa aí embaixo seu comentário e não percam os vídeos, viu? No próximo nós estaremos falando sobre Jesus, aquele que foi tentado. Não percam. Um beijo. Fui!